Graça e paz, irmãos. Vamos continuar aqui o nosso curso, certo? E agora a matéria de hoje é hamartiologia. E hamartiologia é uma palavra grega, claro, a maioria das nomenclaturas que nós temos é de origem grega. Hamartiologia vem do grego, hamartia, que é um substantivo feminino da primeira declinação, vocês já aprenderam isso nas aulas de grego. E significa pecado, né? Hamartiologia, na verdade, a princípio, ele tinha o sentido de errar o alvo. Era como se você tivesse, sabe aqueles brinquedinhos que você joga aqueles dardos para tentar acertar o alvo? Era tipo isso. Né? E era errar o alvo, só que acabou pegando um sentido mais espiritual. Então, quando você errava, fazia alguma coisa de errado, você errava o alvo, né? Você era uma pessoa que não estava agindo de acordo com a moral. E foi nesse sentido que acabou entrando na Bíblia. Então, pecado é quando você erra o alvo. O nosso alvo é Cristo. Você está se afastando de Cristo. Você sai de Cristo, né? Você deixa Cristo de lado. Esse que é o sentido de hamartia, tá? E aí, o que que acontece? Logia, como já foi explicado, é aquela palavra que tomou o sentido de estudo. Então, hamartiologia é estudo sobre o pecado, né? Então, vamos lá. Consiste em aprendermos sobre o que é pecado e como isso afeta a nossa vida, né? Porque o pecado é uma doutrina muito importante, afinal, isso nos afasta de Deus. Isso é algo que Deus, durante as Escrituras, vem condenando muito frequentemente, né? Você tem o livro de Romanos, que ele trata muito sobre isso. Então, é importante a gente ver essa doutrina, saber como lidar com ela. Tá, vamos ver o que a Bíblia diz acerca disso. Vamos lá. A hamartiologia é uma das doutrinas mais importantes da teologia cristã, ou seja, das doutrinas da fé, né? Pois ocupa-se em ressaltar a condição que o homem está em função do pecado, ou seja, que ele é depravado, né? Que ele se corrompeu, que ele veio de Adão, ele tem a sua descendência de Adão e ele herdou de Adão essa natureza pecadora. Então ele peca, ele se afasta de Deus, ele precisa de Deus, ele não consegue sair desse estado caído e depravado que ele está sem a ajuda de Deus. Vamos lá. Demonstrar sua impossibilidade em agradar a Deus com o objetivo de demonstrar que o homem está perdido e separado de Deus e que sozinho não pode fazer nada para alterar essa realidade. Isso se chama de depravação total, ok? Independente se você segue a linha calvinista ou se você segue a linha arminiana, os dois, tanto Arminio e tanto Calvino, creem na depravação total, tá? E eu coloquei duas referências aqui, Isaías 53, que é clássico, né? Fala da morte do nosso Senhor, sacrifício que ele fez, e Romanos 6, que também é clássico para falar sobre o pecado. Vamos lá. E um texto para nós embasarmos o que eu estou dizendo, né? Vamos começar, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsidade, e a vossa língua pronuncia perversidade. Isso aqui é bem claro, né? Um texto bem claro que diz que não é que Deus não quer ajudar, não é que Deus não tem poder, né? A mão dele não está encolhida, o ouvido não está gravado. Ele ouve, ele vê, ele ajuda, mas o nosso pecado impede, né? Porque se nos separa de Deus. Nós estamos em constante rebeldia contra o Senhor. Então ele não pode estender a mão, não pode ouvir, porque nós somos caídos, nós estamos em pecado, nós não fazemos o que é agradável a ele. E isso impede que ele nos abençoe e que ele estenda a mão em nosso favor. E aqui é bem claro, né? Ele está falando, as nossas mãos estão contaminadas de sangue, nós fazemos coisas erradas, né? E nós falamos falsidade. Então, aqui é bem claro falando sobre a depravação do homem, de como ele pratica, fala e faz coisas que desagradam a Deus e, consequentemente, isso afasta ele do Senhor. Existe um salmo que diz: se eu atender ao desejo do pecado, Deus não me ouvirá. Aí o salmo continua, mas Deus ouviu a minha oração. Ou seja, fica implícito que ele não atendeu ao desejo, né, do pecado. Então, existe um salmo que fala sobre isso. Vamos lá. Aqui eu deixei um comentário, né, de Blaise Pascal, que ele diz: certamente nada nos ofende de forma mais rude do que essa doutrina,
Sim, porque ela vai direto contra a nossa natureza. Ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta. Imagina só, chega alguém diante de você, aponta o dedo para você e fala assim: você está em pecado. Ninguém gosta de ouvir isso, né? Mas ela é muito importante, amados. Nós estamos tratando de Bíblia, nós não estamos tratando de hipocrisia de homens, de um apontar de dedo de homens. Nós estamos falando de Bíblia. É Deus que está dizendo: você tem que se arrepender e se converter, tá? E de fato, Blaise Pascal, ele foi bem certeiro. Isso realmente ofende, porque isso não agrada a pessoa. Quando você vê pregadores pregando contra o pecado, pregando contra o homossexualismo, pregando contra a sexualidade, pregando contra as práticas que desagradam a Deus, você a princípio não gosta, você acha que ele está sendo intolerante, inflexível e etc. Mas isso é bíblico e isso é muito importante. Vamos lá, outra definição. Em função do pecado, nascemos num mundo onde a rebelião contra Deus já tomou espaço e nos arrasta como numa correnteza. Importantíssimo esse comentário de Edward Oak. Inclusive, ele tem o mesmo nome que eu, né? Eduardo. Mas assim, o que ele está dizendo é que o mundo, né? Esse mundo que nós vivemos, ele está em constante rebelião contra Deus. E é fato, a nossa cultura, a nossa sociedade, irmãos, é uma sociedade totalmente corrompida, totalmente anticristã, totalmente, né, melhor dizendo, totalmente, completamente contra Deus, contra Jesus, contra os princípios bíblicos, onde a sexualidade, aonde a pornografia, aonde o desejo, a lascivo, o adultério, né, a malícia, a maledicência, o veneno que você joga nas pessoas, dominam essa sociedade, irmãos. Você vê, as pessoas zombam de Deus, as pessoas não têm reverência com Deus, as pessoas não cultuam a Deus, não oram a Deus, não leem a Bíblia, as pessoas fazem o que desagrada ao Senhor. Entende? Então, toda essa cultura antibíblica, anticristã, é o que ele está falando. O nosso mundo, a nossa cultura, ela já é depravada por si só. E nós nascemos nessa cultura. Nós temos que saber lidar com essa cultura, sair dessa cultura, antes que ela nos arraste como uma correnteza. Isso é muito sério. Nas escolas, a ideologia de gênero. Amados, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso. Porque a nossa cultura está lotada de coisas que desagradam a Deus. Até em coisinhas pequenas, como talvez um jogo que você possa estar jogando, ou talvez um filme que você possa estar assistindo. Vai haver conteúdos ali que desagradam a Deus, como cenas de sexo, cenas de violência, cenas de conteúdos que desagradam ao Senhor. Você precisa estar atento, principalmente se você tiver filhos, para que você não permita que o seu filho assista coisas que vão trazer medo, trazer desconforto ou mesmo trazer problemas psicológicos para o seu filho. Então, amados, muito cuidado com isso, porque tudo que a criança ela assiste, a criança ela não tem discernimento para saber o que é certo e o que é errado, entende? A criança ela está assistindo aquele desenho ou jogando aquele jogo, seja lá o que seja, ela não tem noção de saber que aquelas cenas que estão passando ali, aquela atitude que está passando ali na televisão, né, ou no jogo, seja lá qualquer cena que seja, ela não tem noção para distinguir que aquilo é errado. Somente se o pai falar para ela, ó, não faça isso porque isso desagrada a Deus. Então, é de extrema importância que estejamos todos alertas quanto a isso, tá? Tanto para crianças e tanto para nós mesmos, porque a nossa cultura, ela trabalha totalmente contra Deus, ok? Então, cuidado com o que você deixa seus filhos assistirem e o que você mesmo assiste, tá bom? Vamos lá. Alguns textos que falam, que comprovam o que eu estou dizendo. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, não estou falando isso de mim mesmo, como se eu estivesse criando uma nova doutrina ou fazendo algo que seja de mim, né? Ah, não, você está inventando uma doutrina, você está criando coisa da sua cabeça. Não, estou dando base bíblica aqui, Velho Testamento e Novo Testamento, embasando biblicamente o que eu estou dizendo. Bom, já começa desde Gênesis, lógico, é clássico o texto de Gênesis, onde vai dizer que a própria serpente ali, uma representação de Satanás enganando, persuadindo as pessoas para que pudesse querer ser maior que Deus, querer desconfiar de Deus, querer tirar a fé em Deus. E quantos, irmãos, professores na escola ridicularizam a fé cristã? Quantos desenhos ou jogos, ou seja lá o que for, desmerecem, desvalorizam os princípios bíblicos? Existem muitos, há montes, tá bom? Eu sou testemunha própria, irmãos, tá certo? De uma pessoa
que estudou, completou todos os anos, né, de escola, que também já no meu período de que eu não era convertida, consumia conteúdos de filmes, de jogos, de etc. Eu sou testemunha que essas coisas, né, só fazem mal e têm conteúdos contrários aos valores bíblicos e cristãos, tá? O mais importante é que seu filho cresça na graça e no conhecimento, e isso depende de você, tá? E mesmo que você não tenha filho, você também tem que crescer na graça e no conhecimento e tem que estudar a palavra de Deus e orar para tal, tá certo? Vamos lá. Aqui é um texto legal, né? Jesus, o Cordeiro de Deus. Vamos lá embasar mais biblicamente. Voltando aqui falando da ramartiologia, né? Então vamos lá. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja só, é necessário que alguém expie, tire, aniquile o pecado desse mundo. E quem fez isso foi Jesus. Jesus é o Cordeiro. Jesus é aquela pessoa. Todos pecaram, todos se extraviaram, todos sem exceção se rebelaram e se corromperam. Então era necessário que alguém expiasse esse pecado, que alguém desse um basta nessa situação. Então esse foi o Cordeiro de Deus. Esse é o sacrifício perfeito para expiar e perdoar os nossos pecados. Isso é de extrema importância para a nossa salvação, tá certo? Se Jesus não tivesse morrido por nós, se não tivesse o sacrifício de Cristo na cruz, nós estaríamos perdidos, meus irmãos. Então, graças a Deus que ele morreu por nós e expiou o nosso pecado, tá certo? Vamos lá. Primeiro lugar, quando Deus criou todas as coisas, ele criou tudo perfeito. Exatamente, lá no Jardim do Éden não havia pecado, foi tudo perfeito. Deus fala, e viu Deus que tudo era muito bom. No hebraico, tov meod, meod é um intensificador, é um advérbio, né? Então, excessivamente bom, né? Bom em grande quantidade. Mas a humanidade se desviou do caminho de Deus, trazendo a morte como consequência de sua rebeldia e transgressão. Independente da linha de pensamento que você siga, calvinista ou arminiano, todos creem que Adão tinha livre-arbítrio. E Adão, por sua livre e espontânea vontade, preferiu seguir o pecado, preferiu seguir a ordenança da serpente, né? Inclusive, a Bíblia vai dizer lá em 1 Timóteo capítulo 2 que Adão não foi enganado, mas Eva foi. Então, ou seja, Adão comeu do fruto, Adão pecou, se rebelou contra Deus, consciente. Ele sabia que o que ele estava fazendo era errado. Entende? Então, a culpa de Adão, como é que fala? O castigo de Adão foi muito maior. A Bíblia fala. Inclusive, a Bíblia vai dizer que a serpente, né? Deus deu castigo para a serpente, né? Do pó, ela ia ser reduzida ao pó e tal. Ele fala aí. Depois ele fala a Adão, ele fala a mulher, né? Deus iria aumentar as dores de parto dela, né? E ela teria que ser submissa a Adão. E ele virando para Adão, ele fala: porque você deu ouvido à sua mulher, né? Então o que que ele fala? Você então com dor comerás. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que trazer o sustento. Então ele vai lá e ele coloca um peso enorme sobre Adão. Então a responsabilidade de Adão, a culpa de Adão é muito maior, né? E aí inclusive Deus fala assim: você vai ter que com o suor do teu rosto, né, com o seu esforço trazer o sustento, e Deus falou, só que agora a terra não vai produzir só coisas boas, agora vai produzir também cardos, abrolhos, espinhos, ou seja, vai ser mais difícil ainda para você trazer o sustento. Então você vê aí, né, o pecado de Adão gerou uma consequência mundial, não foi somente nele, o mundo inteiro foi contaminado por essa rebelião. Tá? Vamos lá. Depois de Adão ter pecado, a terra foi amaldiçoada, porque o pecado de Adão afetou o mundo inteiro. Né? E por isso está sob o governo do maligno. Sim, porque uma vez que toda a terra foi contaminada, toda a terra ela foi o próprio universo, né? Agora você vê que em vez de produzir frutos bons, também vai nascer cardos, abrolhos. Então você vê que a própria terra recebeu essa maldição. Então você vê que o mundo agora passou a ser governado por uma força maligna. Né? Você vê que as coisas que ocorrem nesse mundo são influenciadas por Satanás e seus demônios, tá? Os governos e todas essas questões que nós vemos aí contra Deus e tal, é sobre o governo e a influência de Satanás, tá bom? Claro, Deus é soberano, Deus, ele permite todas essas coisas, né? Porque ele determinou que esse mundo teria um fim, chegaria no fim, então ele
proveu a solução para isso, certo? E que é a morte de Jesus, certo? Deus, sabendo previamente de todas as coisas, ele prevê então que, ou melhor dizendo, sabendo Deus de todas essas coisas e prevendo ele de todas essas coisas, né? Ele providencia o sacrifício, o Cordeiro de Deus, né? Que é Jesus Cristo, para poder, então, dar solução e fim ao pecado de forma plena e completa. O problema é que as pessoas, elas ignoram esse sacrifício, essa solução, e taxam Jesus como uma pessoa qualquer, e eles menosprezam, desprezam Jesus a todo custo. Esse é o problema, né? A solução do mundo, o pessoal simplesmente joga fora, o pessoal rejeita e taxa como se fosse algo qualquer. E é por isso que o mundo não vai para frente, por conta da rebeldia e rebelião do povo, que mesmo sabendo que estão errados, preferem ficar no erro. Isso está escrito em Romanos capítulo 1, tá? A partir do versículo 16 até o 32. Depois vocês leem aí em casa. Portanto, os moradores da terra, eu e você, vale ressaltar, né? Nós moramos na terra, todos nós, inclusive os profetas, eles fazem questão de mencionar, quando você pega o Antigo Testamento, os profetas eles vão fazer questão de mencionar: Deus está irado com a terra, Deus irá derramar juízo. Então, eles fazem questão de mencionar que é os habitantes da terra, fazendo questão de mencionar que somos eu e você, certo? Que ficamos debaixo de condenação e de maldição, uma vez que nos desviamos da presença do Senhor, tá? Com base bíblica, porque eu estou dizendo, vamos lá. Assim, cheguei a esta conclusão: Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Olha lá, tá vendo? Deus fez as coisas direitas, Deus fez Adão justo, Deus fez o mundo para ser perfeito, direito, mas eles, o próprio homem, por seu livre-arbítrio, saiu da presença de Deus, escolheu o erro, escolheu viver o que é errado, tá certo? Então aqui o próprio texto é bem claro: eles escolheram sair e se rebelar contra Deus, tá? Vamos lá. Gênesis 3, tá? Vamos lá. E Adão diz, né? E Adão diz: porquanto destes ouvidos a voz de tua mulher e comeste da árvore de que eu te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás delas todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Esse texto eu já comentei com vocês, tá? Vamos lá. Ponto 3. O pecado de Adão afetou muitas coisas, além de trazer pela sua transgressão a condenação, morte primeiramente física e depois espiritual. Sim, porque a morte, melhor dizendo, o pecado de Adão, ele acarretou a morte física, né? Porque Adão morreu, mas também a morte espiritual, o separamento dele com Deus. Uma vez que eu peco, eu me afasto de Deus. Então, tanto a espiritual quanto a física. E, além disso, a pureza e a perfeição que havia em Adão, né, foram perdidas, ele se depravou, ele se corrompeu, tanto que você pode ver que na linha de sucessão de anos, ali de Gênesis 5, a quantidade de anos, Adão viveu 900, aí o filho viveu menos, então você vê que vai diminuindo. Isso mostra o quê? Que cada vez a sociedade foi diminuindo em anos, foi se depravando, se corrompendo e se afastando cada vez mais de Deus, e o que era para ser uma bênção, a longevidade, né? Porque a Bíblia fala que a longevidade é bênção de Deus, quem produz isso é Deus, Deus que dá dias de vida para você, mas quanto mais afastado de Deus, separado de Deus você está, então, consequentemente, né, você vai perdendo essa longevidade. Então, isso mostra que, sim, aos poucos o homem foi perdendo a imagem e semelhança de Deus. E até hoje continua, né, perdendo, dia a dia se depravando e perdendo a imagem de Deus. Tá? Vamos lá. Devido ao pecado de Adão, os seus descendentes não vieram com sua antiga natureza pura e perfeita, mas sim com a natureza pecaminosa. Por isso pecaram. Exatamente. Por quê? Uma vez que Adão perdeu a pureza e gerou filhos, os filhos viriam, obviamente, impuros. Por quê? Porque nasceram de Adão após o pecado, tá? Então eles herdam essa natureza pecaminosa, tá? Vamos lá, base bíblica porque eu estou dizendo. O Salmo, né? Salmo 51, esse é clássico. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Obviamente, o texto não está dizendo que a mãe teve uma relação sexual ilícita e aí concebeu Davi em pecado. Não é isso que está dizendo. O texto está dizendo que em pecado me concebeu minha mãe, ou seja, eu venho da natureza de Adão contaminada, então já dessa descendência impura, contaminada, né? Isso que ele está dizendo, ele está remontando que em pecado, ou seja, já com essa natureza tendente ao mal, né? Isso que ele está dizendo, certo? Vamos lá, Romanos. Vocês ignoram
que quando oferecem a alguém, né, vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, aí ele vai dizer, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ou seja, vocês ignoram que quando vocês permitem que Satanás entre na vida de vocês estão sendo escravos do pecado, vocês estão obedecendo a Satanás, permitindo que ele leve vocês maldição e consequentemente a morte, né? Aí ele fala, e vocês poderiam também ser obedientes à justiça. Então o que ele está falando é o seguinte, vocês ignoram que aqueles em que vocês escolherem, né, vocês se oferecerem, tá certo? Então o que ele está dizendo é o seguinte, existem duas escolhas diante de nós, ou é Satanás ou é Deus. Então você tem a opção de escolher a quem você vai se oferecer, se é para ser escravo de Deus ou ser escravo do pecado, tá? É o que ele vai dizer, escravo do pecado ou da obediência que leva à justiça. Então existem essas duas opções propostas aqui, tá? Vamos lá. Mas, graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitido. Ou seja, vocês eram escravos, vocês viveram no pecado, vocês estavam ali obedecendo Satanás. Uma vez que vocês conheceram a verdade, Deus iluminou vocês, vocês conheceram o Evangelho de Jesus. Então, vocês passaram a obedecer, uma vez que os olhos de vocês foram iluminados, vocês conheceram o Evangelho, vocês aprenderam a verdade, vocês acolheram ela, vocês não rejeitaram, vocês então aceitaram aquilo como verdade, né? E uma vez disso que vocês aceitaram, vocês foram libertos do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Isso é fantástico, né? A nossa nova natureza em Cristo. Vamos lá, mais versículos bíblicos aqui para poder provar o que embasar, né, o que a gente está falando. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, ou seja, novamente, ele está falando que por um homem, ele está se referindo a Adão, né? Através de Adão, o pecado entrou no mundo. E pelo pecado, a consequência do pecado é a morte, né? Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Exatamente, esse aqui é clássico, né? Já expliquei também esse texto aqui, esse aqui é clássico. Pois, assim como por uma só ofensa, ou seja, de Adão, no caso, né? Veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, porque todos pecaram, lógico. É o que ele falou, passou a morte a todos os homens, por isso que todos pecaram, ou seja, através desse pecado, os que vieram depois vieram tendentes, pecaram também, e aí é o que ele fala, através dessa ofensa veio o juízo sobre todos os homens, porque todos os homens pecaram, né? Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. E aqui existe um contraste muito legal, né? Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens. Aí a pergunta que eu faço é, todos os homens é todos ou é relativo? Porque tem algumas pessoas que gostam de relativizar esse texto aqui. Ah, não, né? Veio o juízo só sobre algumas pessoas. Ué, é todas as pessoas que pecaram ou existe alguma pessoa que é perfeita, que não pecou, que poderia ter morrido no lugar de Jesus? Todos pecaram, amados. Não tem um só que não tenha pecado. Todos é todos. Da mesma forma que a ofensa de Adão afetou todos, né? Todos receberam a condenação, todos foram condenados, da mesma forma todos podem ter acesso à graça pela justificação que isso foi feita na cruz. Ele precisa se arrepender e se converter. Todos é todos, tá certo? Uma vez que o pecado gera morte a todos, a justificação gera, ou melhor dizendo, a morte de Cristo gera a oportunidade de justificação a todos que aceitarem a Cristo. Tá? Obviamente, nem todos vão aceitar a Jesus, né? Mas a oportunidade de salvação é para todos. Vamos lá. Porque, como pela desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Ou seja, muitos que ele está se referindo aqui é aqueles que crerem, obviamente, porque não serão todos que serão feitos justos. Há pessoas que não vão crer. Isso é lógico, né? A pessoa ela vai se manter rebelde contra Jesus, ela não vai querer aceitar o Senhor. Então ela não vai ser justificada, ué. A escolha dela, ela quis ficar no erro. Então, fazer o quê? Vamos lá. Ponto 5. Antes de Adão pecar, isso é fantástico. Isso é fantástico. Deus o avisou antes dele pecar que se pecasse teria uma consequência, a morte, principalmente física e depois espiritual. Ou seja, Adão pecou consciente. 6. Considerando que o mundo se corrompeu e começou a degenerar-se,
e que por suas transgressões, ou seja, a partir do homicídio de Caim, Gênesis 4, trouxeram condenação, foi necessário que alguém desviasse e tirasse a condenação das pessoas. Exatamente, uma vez que o mundo começou a ser amaldiçoado, trouxe maldição, trouxe condenação, trouxe todas essas coisas negativas ao mundo, alguma coisa precisava acontecer para tirar essa condenação, essa maldição de sobre as pessoas, pois somente assim conseguiriam a salvação que tinham perdido pelo seu pecado. Então, alguma coisa precisava arrancar isso aí. E o que aconteceu? Olha lá, Gênesis 2:16, vamos lá. Vamos ver o que aconteceu. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Então Deus permitiu que Adão comesse de toda árvore, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aqui, o próprio Deus avisando, né, ao homem, né, ele ordenou ao homem, a Adão, que ele não podia comer, então Adão comeu consciente. Agora vamos lá. E o Senhor disse a Caim, ou seja, olha só o que Deus vai falar para Caim. Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Ou seja, se você fizer as coisas direito, você será aceito, né? Mas se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti estará o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Ou seja, o próprio Deus dando uma oportunidade a Caim e falando: Caim, não faça o que você está pensando de fazer. Isso Deus disse antes de Caim matar Abel, tá? Vamos lá. O preço do pecado é a morte, obviamente, né? Romanos 6:23 vai dizer que o salário do pecado é a morte. Obviamente, Adão pecou e a consequência foi a morte. A única forma de pagar esse pecado é através da morte. O sangue, ele representa a vida. Para dar uma segunda chance a quem se arrepende de seus pecados, Deus enviou Jesus para derramar seu sangue em nosso lugar. Então, isso foi o que aconteceu para poder nos salvar. Então, ou seja, uma vez que a morte era o salário que deveria ser pago, nós deveríamos pagar com a nossa vida, né? Então, só que isso, o que acontecia? A gente pagaria com a nossa vida, mas a gente ia morrer a mais, entende? A gente pagava, mas mesmo assim, a gente morreria, não adianta. Isso serviria para pagar a nossa condenação física, da morte física, mas mesmo assim a gente ainda estaria separados de Deus espiritualmente, porque nós morreríamos no pecado. Entende? Não haveria absorção dos pecados. A gente morreria no erro, então a gente não seria salvo. E aí o que acontece? Uma vez que o sangue representa a vida, né? Deus enviou Jesus. Esse aqui é um princípio bíblico, tá? O sangue representa a vida. Então, uma vez que a morte, né, é a consequência do pecado, e o sangue representa a vida, o que Deus fez? Deus envia Jesus para morrer em nosso lugar e derramar o seu sangue para poder, então, resolver, digamos assim, né? Vamos colocar nessa linguagem, resolver o problema da maldição que caiu sobre o mundo, ok? As referências bíblicas ali, tá? O texto clássico: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é clássico, né? Todos os sacrifícios do Antigo Testamento apontam para o sacrifício perfeito de Jesus. Agora não precisamos mais oferecer o sangue de animais, porque Jesus já pagou o preço em nosso lugar. O sangue de Jesus expiou, pagou e perdoou todos os nossos pecados. As referências bíblicas aí. Sim, porque Deus estabeleceu que os animaizinhos fossem mortos para que o sangue deles expiasse, né, o pecado. Só que era um sangue de um animal. O sangue de um animal não era completamente perfeito para apagar plenamente o pecado de alguém. Tanto que o texto de Hebreus aqui vai dizer bem claro que não era os bodes que perdoavam o pecado, era Deus que perdoava. Isaías também vai falar isso, né? Então, o sangue era uma representação, porque era o sangue de um animal. Agora, uma vez que Jesus derrama a sua vida, opa, então o sangue de Jesus é perfeito. E aí sim, ele tem poder para perdoar os nossos pecados. Base bíblica para isso, vamos lá. Levítico 17:11. Pois a vida da carne está no sangue. Olha aí, ó, tá vendo? Ó, o princípio bíblico. E eu odeio a vocês para fazerem propiciação por vocês mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela vida. Ou seja, olha o princípio bíblico aqui. Por que Jesus teve que derramar sangue? Vamos lá, Hebreus. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos o santifica quanto à purificação da carne, muito mais ainda o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas obras, as vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: se o sangue dos animaizinhos perdoa, muito mais o sangue de Cristo, aí ele menciona as três pessoas da Trindade, né? Cristo,
o Espírito Santo e Deus, né? E aí ele vai falar do Deus vivo, né? Em contraste à idolatria dos pagãos, né? Então é o que ele fala. E por isso Jesus é mediador de um novo testamento para que, intervindo a morte de Jesus, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, porque o sangue dos animais não perdoavam, então havia um acúmulo de pecados, o chamar-se ser a promessa da herança eterna. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o Antigo Testamento foi estabelecido que o sangue dos animaizinhos faria propiciação, né? Só que aí o que acontece? O animalzinho, aquele sangue daquele animalzinho não poderia perdoar o pecado definitivamente, né? Até porque mesmo que ele perdoasse, as pessoas continuariam a pecar, né? Então, quem perdoava realmente o pecado no Antigo Testamento era Deus. Agora, no caso de Jesus, no Novo Testamento, o sangue dele é um sangue muito mais, entendeu? Muito maior, quanto mais o sangue de Cristo. Então, sendo assim, uma pessoa que nunca pecou, Jesus Cristo, o sangue dele é muito poderoso, então ele perdoa essas transgressões que haviam debaixo do primeiro testamento, ou seja, daqueles que estavam debaixo da primeira aliança, debaixo do sacrifício, né, de animais. Inclusive, esse é um dos motivos pelos quais não há mais necessidade de oferecer animais, uma vez que o sangue de Cristo é definitivo e substituto para nossa salvação, tá? Então, a gente vai parar por aqui para não estender muito o vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai continuar aqui, tem muito mais coisa ainda para falar, tá? Esse tema de hamartiologia é muito importante, mas isso aqui já é uma base para que vocês possam ir entendendo que é necessário arrependimento, conversão, mudança e transformação de vida para que então Jesus entre no nosso coração e nos transforme, para que a gente possa então compreender de fato o sacrifício de Cristo, tudo que ele fez por nós, a importância disso que ele fez por nós e o que aconteceria, né, se ele não tivesse feito isso. Nós estaríamos perdidos e condenados ao inferno. Então, graças a Deus que ele enviou seu filho para morrer por nós, para poder tirar a maldição que estava sobre nós. Hoje somos filhos, hoje somos justificados, perdoados, lavados e regenerados pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício dele, pelo mérito dele, não por nosso mérito. E assim, a maldição não está mais sobre nós então somos filhos do Senhor. Mas isso é para aqueles que creem em Jesus, aqueles que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e se arrependem dos seus pecados. Se você se mantém rebelde contra Cristo, agora é hora de arrependimento e de conversão. Deus te chama ao arrependimento e à conversão, porque se você não se arrepender, há algo muito pior, né, vindo por aí, meus irmãos. O inferno, ele é real, tá? E ele está aí para quem não quer saber do Senhor. Então, que o Senhor possa abrir os seus olhos, abrir a sua mente, que você possa entender a gravidade da situação, para que você possa então entregar a sua vida a Jesus e receber essa maravilhosa bênção que é a salvação. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor.